Quantos de vocês aqui usam frequentemente o Twitter? Levanta a mão aí. Várias pessoas. Quantos de vocês aí tem mais do que 20 seguidores? 30? Tá feio o negócio, hein? Ninguém tem seguidor aí, não? Eu queria passar para vocês um vídeo. Eu achei muito interessante. Fala sobre evangelizando ou o evangelho segundo o Twitter. E eu achei muito joia porque trouxe assim ideias, pelo menos para mim, inovadoras de como usar o Twitter para abençoar a vida de alguém. E talvez esse vídeo possa te dar algumas ideias. Eu queria te convidar a assistir e prestar atenção no que vai rolar aí.
Show de bola, né? A quem você tem seguido ultimamente? Hoje eu queria gastar os próximos 15, 20 minutos falando com você sobre um tema muito conhecido e pertinente ao dia de hoje, a ressurreição. Eu creio que talvez você e eu temos ouvido muitas pregações sobre esse tema. Talvez hoje à noite não seja só um momento de pregação, mas um momento de refletir como é que eu ando com Jesus. A ressurreição, ela tem uma forma de afetar o nosso caminhar. E a pergunta é, como é que ela tem afetado o teu caminhar? A ressurreição, ela traz uma nova definição de fé, de morte, de vida, e ela impacta você, impacta a mim no dia de hoje. Amanhã pela manhã, nossa igreja às 6h30 da manhã, estará aqui junta, celebrando esse momento de ressurreição. Aquilo que vocês viram. E logo depois celebrando em comunhão com um grande café da manhã. Vocês estão convidados a estar aqui conosco amanhã às 6h30 para esse culto. Mas eu queria que você pudesse rapidamente observar algumas verdades sobre a ressurreição. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos ler 10 versículos. Do versículo 12 ao versículo 22. A ressurreição, como ela afeta o nosso caminhar. 1 Coríntios 15, 12 a 22, olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso? Seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Que palavra poderosa essa de Paulo. É interessante como alguns cristãos, mesmo dentro de uma variação tremenda de cristianismo ortodoxo, conseguem ainda negar a ressurreição e dizer que ainda são cristãos, e dizer que ainda creem em Cristo, mesmo negando a ressurreição dele. O apóstolo Paulo, ele cria na realidade da ressurreição física de Jesus, e foi nela que ele estabeleceu a credibilidade do cristianismo. Ela realmente descansa, e descansa no fato da ressurreição. Queridos, a tua vida, a minha vida com Cristo, nada valeria se a ressurreição não tivesse ocorrido. Por que que a ressurreição é tão importante? Eu queria que você pudesse olhar o grande princípio da vida cristã. Crendo na ressurreição, temos um novo ânimo para todas as áreas da nossa vida. Crendo na ressurreição, temos um novo ânimo para todas as áreas da nossa vida. Talvez você tenha chegado aqui no Job hoje, descontente, talvez triste, talvez desanimado, talvez desencorajado, pronto para chutar o balde, não está afim de nada, parece que a gente enfraquece, e talvez você tenha chegado assim, aqui hoje à noite, talvez vindo de uma
temporada de batalhas, talvez de derrotas, que tem te levado a se afastar um pouco mais de Deus. Mas é quando a gente para, em momentos como esse, a gente reflete naquela cruz vazia, numa tumba vazia, é que o nosso ânimo é redobrado, ele é recobrado, ele é colocado em ação, e a gente consegue caminhar para louvar, para andar ainda mais próximos de Deus. Como ela afeta o nosso caminhar? A ressurreição, em primeiro lugar, ela muda a definição de fé. Você já parou para pensar nisso? A ressurreição muda a definição de fé. 1 Coríntios 15, 17, se você olhar aí, olha o que é que diz: e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição, quando ela acontece, ela redefine a nossa fé, a nossa crença, a nossa confiança. O cristianismo, ele não é fundamentado em religiosidade, mas num fato histórico. Jesus Cristo morreu e ressuscitou da morte. Por isso, queridos, não é simplesmente na religiosidade que nós, como crentes, vivemos, mas vivemos e baseamos a nossa vida num fato histórico, de que Cristo morreu e ressuscitou da morte. E é esse poder, essa conquista da morte, que nos ajuda a crer que toda a sua palavra é verdadeira, todas as suas promessas serão cumpridas. É por isso que quando a gente está abatido, a gente pode olhar para a palavra do Senhor e crer que ela é verdadeira, e transformá-la na nossa única regra de fé e prática. E é assim que a gente vai conseguir dar mais um passo, e amanhã dar um outro passo, e depois de amanhã dar um outro passo, nessa nossa caminhada para conhecermos Jesus um pouco mais. A ressurreição nos dá a certeza de que a nossa fé não é simplesmente uma lista de desejos sentimentais. A nossa fé é muito mais que isso, porque quando a ressurreição aconteceu, ela mudou a definição da nossa fé. Não só a definição da nossa fé é mudada, é transformada, mas a ressurreição muda a definição de morte. Você já parou para pensar nisso? 1 Coríntios 15, 18, o texto que lemos, ele diz assim: e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se a ressurreição não é verdadeira, todos aqueles que antes de nós vieram e passaram para a eternidade, se perderam, acabou ali, não há mais esperança. Eu, assim que cheguei aqui na igreja, acho que no meu primeiro dia aqui na igreja, eu cheguei e já estava de plantão, e assim que cheguei, faleceu um irmão de uma senhora que era membro, que ainda é membro aqui da nossa igreja, e eu fui chamado para ir fazer esse funeral. Primeiro que eu nunca fui fã de funeral, e quem é, né? Mas para pastor que faz, né, tem alguns pastores que gostam daquele momento para reacender o povo e falar da confiança que podemos ter no Senhor. Depois do falecimento do meu pai, tenho tido dificuldade de conseguir chegar ao final de um funeral sem chorar. Quando o Tunala pediu para eu fazer o funeral do pai dele, eu não sei se chorava mais o Tunala ou eu, porque fazia poucos meses que meu pai também tinha falecido, e são momentos que marcam. Mas eu estava nesse momento de funeral e cheguei ali naquele local, não sabia quem era a senhora, e orando: Senhor, me dá uma pessoa que conheça essa senhora e que possa fazer a ponte para eu conhecê-la, porque eu não sabia nem o que ia falar, porque eu não conhecia a pessoa que tinha falecido, não estava bem certo do que iria acontecer naquele momento. Mas foi interessante que, chegando ali no cemitério de Água Verde, né, eu desci, né, estacionei, fui lá procurar onde era a capela tal, e achei, fui lá, e no meio do caminho a senhora disse: pastor. Eu disse: Senhor, obrigado. Encontrei alguém que me conhece, eu não sabia nem quem era a senhora, mas ela me conhecia. Eu disse: irmã, você pode me fazer um favor, me faça a ponte. Expliquei para ela a situação, e ela me levou para aquele local. Mas interessante que naquele momento, onde ali estávamos, né, todos ali reunidos, havia o sentimento de esperança. As pessoas choravam, e choravam sim, pela separação, pela dor, pela tristeza de não ter mais aquele ente querido com eles. Mas eles choravam também na esperança de que um dia estariam junto com aquela pessoa novamente. Por quê?
Porque a ressurreição, ela nos dá uma nova definição do que é morte. Interessante é que, ao terminar aquele funeral e ao participar lá do enterro e ao estar me retirando do local do cemitério, parei para falar com uma senhora que era da nossa igreja, estava presente, e vi numa das capelas assim que estava atrás de mim, um outro funeral sendo feito. E como aquelas pessoas gritavam e se esperneavam pelo chão e simplesmente não tinham nenhum tipo de esperança para aquele momento, porque aquilo que naquele momento terminou com aquela morte havia realmente terminado para sempre. Não haveria mais nenhum tipo de contato. Por quê? Porque não existiu ali a crença, não existiu ali o relacionamento com a pessoa de Cristo Jesus. Não com uma igreja, não com uma religião, nós passamos isso, porque a ressurreição, ela redefine a nossa fé, como também ela redefine a morte. A morte já não tem mais poder sobre você e sobre mim. Com certeza passaremos um dia desta vida para outra, pela morte ou quando o Senhor voltar para nos arrebatar. Mas uma coisa eu posso te garantir: passaremos desta para melhor. Estaremos na presença do Pai. Sabe por quê? Porque a morte não o segurou. Onde está a morte, o teu aguilhão? Foi derrotado e o Senhor conquistou. E é por isso que hoje você e eu podemos ter a confiança de que em Cristo teremos a salvação eterna, já participando dela hoje à noite inclusive, se você ainda não teve essa experiência com Cristo Jesus. Por causa da ressurreição de Cristo, a morte não é mais o fim, não temos mais este poder sobre nós, mas é Cristo que controla o nosso viver, como também a nossa vida eterna junto com Ele. Você está pronto para esse momento? Se você hoje batesse as botas, passasse para outra vida, para onde é que você iria? Já parou para refletir sobre isso? E olha, não adianta vir na Igreja Batista do Bacaxeri, ela é legal, mas não salva. Não adianta você ir lá na sua igreja católica, ela é legal, mas não salva. Não adianta você ir na Igreja Batista do Auer, ela é legal, mas não salva. A única promessa que nós temos de salvação é um relacionamento íntimo com a pessoa de Cristo Jesus, que nos leva, através do seu sacrifício, aquele sacrifício, a ter um relacionamento novamente com Deus. E é isso que nos garante uma vida eterna com o Pai. A ressurreição, ela define a nossa fé, ela define a nossa morte. E por último, a ressurreição, ela muda a definição de vida. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, porque não valeria a pena se fosse só para esta vida. Os cristãos do presente século, eles não vivem uma opressão tremenda, como era no passado. Alguns focos no planeta Terra, com certeza, causam uma perseguição tremenda aos cristãos que ali moram, àqueles que professam Jesus Cristo, principalmente aqueles países do que chamamos da janela 1040, né? Daquela área onde a perseguição é muito ferrenha, e sim, eles entregam e perdem a vida por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas em muitos lugares, queridos, como a própria Europa, a Oceania, as Américas, nós temos uma liberdade tremenda na pregação do Evangelho, sem sofrer perseguição. Isso não quer dizer que não sofreremos perseguições na nossa faculdade, humilhações muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes sendo colocados para trás, humanamente falando, diante de alguma situação, porque professamos a Cristo como Senhor da nossa vida. 2 Timóteo 3,12 vai aparecer na tela, diz que, e na verdade todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas meus queridos, se não existisse a ressurreição, se esta vida fosse tudo o que tivéssemos, qualquer pessoa seria um verdadeiro idiota por sofrer a mínima perseguição que fosse
por causa do Evangelho se ele não existisse por causa da ressurreição. Seria só mais uma religião e não valeria a pena servir ao Senhor Jesus. No entanto, Jesus Cristo vive, e o único e lógico propósito para vivermos é seguirmos a Ele e fazermos a sua vontade. Não existe nada melhor, não existe nada maior do que o amor que Deus tem para com você e para comigo, nos dando a oportunidade de termos mais uma vez um relacionamento com Ele. Eu estou batendo muito nessa tecla da ressurreição, porque, meus queridos, vez por outra, pelo menos uma vez por ano, na semana de Páscoa, vale a pena a gente parar e refletir sobre o que é que significa aquela cruz vazia, sobre o que é que significa aquele túmulo vazio, sobre o que é que significa a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero pegar carona, e a gente vai encerrar esse momento com uma palavra que o pastor Silvado nos deu ontem à noite. Eu já estava preparando algumas coisas e ele trabalhou um assunto muito joia sobre Pedro e Judas. E quando a gente fala sobre esse nosso caminhar com Deus, o que é que a ressurreição nela afeta muito. Quando a gente para olhar aqueles últimos momentos do Senhor, a gente pode ver a diferença entre dois homens que caminharam com Jesus, como você e eu caminhamos com Jesus, ou talvez, pelo menos, estamos dizendo às pessoas que caminhamos com Jesus. E qual era a diferença entre o caminhar de Judas com Jesus e o caminhar de Pedro com Jesus? Você já parou para pensar nisso? Qual era a diferença? Interessante é que tanto o pensamento do pastor Silvado como o meu, quando a gente pensou em ressurreição, foi justamente a vida de Judas e de Pedro, porque ela traz de uma forma muito clara como deve ser o teu caminhar e o meu caminhar junto com Cristo, e como também ele não deve ser junto com Cristo. Em primeiro lugar, vou fazer uma definição bem rápida aqui. Você sabe o que é arrependimento? Você já parou para pensar nisso? O que é arrependimento? Arrependimento é mudar física, emocional, intelectual e espiritualmente. Muitos de nós paramos na primeira parte, na mudança física, como aquele soldado que está indo num caminho e ele recebe uma ordem do meia volta a volver, ele muda o caminho e ele vem para outro caminho. E muitas vezes nós paramos na parte física. Eu achei muito interessante quando o pastor Silvado ontem mencionou isso, porque trouxe à memória claramente que muitos de nós, e até mesmo eu sentado ouvindo a mensagem, refleti que na minha vida muitas vezes eu mudo fisicamente, mas a minha intenção ainda está lá, o meu desejo ainda está lá, de viver no pecado, de participar do pecado. Eu mudo fisicamente, às vezes eu até mudo emocionalmente, às vezes eu até entendo que eu não deveria fazer aquilo e eu mudo intelectualmente, mas às vezes o meu espírito ainda não foi transformado, não foi mudado, por isso ainda não houve arrependimento, por isso ainda estamos devendo o arrependimento, porque ele não foi completo em nossas vidas. Quando Judas pecou, ele pecou intencionalmente. Você conhece a história? Ele disse: quanto é que a vida daquele homem vai custar? 30 moedas de prata. Intencionalmente ele entregou a Jesus, intencionalmente ele tinha no seu coração pecar contra o Senhor, intencionalmente ele sabia que aquilo terminaria com a morte do seu mestre, porque ele caminhava com Jesus. Para pensar. E Pedro? Como é que foi a situação com Pedro? Pedro, ele não pecou intencionalmente. Pedro inclusive disse para o Senhor: quando todos te negarem, eu não negarei. Quando todos te abandonarem, eu não vou abandonar, eu vou estar lá segurando as pontas, Senhor. A intenção dele nunca foi essa, mas o Senhor disse: olha, 3 vezes tu irás me negar. E foi assim que aconteceu. E vocês viram retratado ali naquela apresentação no Twitter, que a primeira vez ele negou: não, eu não conheço
Eu não conheço este homem. Não, eu não faço parte deste grupo. Não, que é isso? Eu não conheço, não andava com ele, eu não caminhava com ele. E o galo cantou. E Pedro pecou e negou a Jesus Cristo. Mas Judas caminhava com Jesus. Pedro caminhava com Jesus. Interessante é que quando Judas entendeu o que aconteceu em toda aquela situação, ele teve um remorso tremendo na escolha de trair o mestre, e não arrependimento. Foi por isso que ele jogou aquelas moedas ali, ele saiu chorando, colocou uma corda no pescoço e se jogou. E ali entregou a sua vida, e ali morreu, e ali acabou com tudo que ele estava ali vivenciando. Porque não houve uma transformação física, emocional, intelectual, espiritual, chamado de arrependimento na vida de Judas. Interessante é que Pedro caminhava com Jesus, assim como Judas, mas Pedro, ele se arrependeu. Ele se arrependeu, e vocês podem ler a história. Ele se tornou um dos grandes líderes da história do cristianismo. E ontem eu achei muito joia quando o pastor Silvado parou, ele falou sobre o olhar de Jesus. Você já encontrou com os teus olhos o olhar de Jesus para quando você está em falta com Ele? É aquele olhar não de condenação, mas aquele olhar de graça, de misericórdia que se renova na tua vida e que faz com que você possa caminhar uma milha a mais, faz com que você possa andar e amar até aqueles que não te amam, porque é o amor de Jesus através da sua vida. Naquele momento Pedro se arrependeu, ele encontrou o olhar de Jesus cheio de graça e misericórdia. Mas interessante é que a atitude de Deus para com aqueles dois homens que caminhavam com ele foi a mesma. Deus amou aos dois. Deus amou a Judas, Deus amou a Pedro. A pergunta é: qual dos dois amou de volta? Você já parou para pensar nisso? Qual dos dois amou de volta? Judas não amou de volta. Sabe o que é que isso acarretou? Fracasso, desespero, morte. Mas Pedro, ele amou de volta. Sabe o que é que isso acarretou? Perdão, paz e um novo começo. Como você gostaria de ser lembrado no teu caminhar com Jesus? Se é que você tem um. Como você gostaria de refletir sobre esse tema, ressurreição? Sem a ressurreição, vida não tem sentido. Cristianismo seria só mais uma religião. Literalmente, perder tempo. Mas a ressurreição nos dá uma nova definição do que é vivermos e morrermos pelo Evangelho. Como é que está a tua vida hoje à noite? Como é que você tem refletido sobre esse tema ressurreição na tua vida? Queria que nós pudéssemos orar um pouco. Eu queria convidar a banda a vir aqui à frente. Eu queria que a gente pudesse refletir diante de Deus. Como é que está a minha vida? Judas caminhou com Jesus. Talvez você caminhe com Jesus. Pedro caminhou com Jesus. Talvez você caminhe com Jesus. E se você caminha com Jesus, como é que você tem caminhado? Como é que você tem vivido? O Cordeiro de Deus foi apregoado naquela cruz, por amor a você e a mim. O Cordeiro de Deus foi levado ali ao matadouro, humilhado, negligenciado, isolado, por amor a você e a mim.
Talvez você como jovem chegou nessa igreja e a tua vida tem sido uma loucura. São lutas em cima de lutas, muitas vezes derrotas em cima de derrotas. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você não tenha certeza do amanhã. Talvez você esteja aqui hoje à noite e você não tenha certeza de que um dia você estará com Cristo na glória. Porque a você, como diz a palavra, basta a cada dia o seu mal, porque você não saberá o que vai ocorrer com a tua vida no dia de amanhã. Apesar de não saber ao certo o que vai acontecer com a minha vida amanhã, quando eu acordar, se eu acordar, eu posso te garantir que se eu não acordar, eu sei onde eu estarei, nos braços do meu Pai. Se eu não acordar, eu sei que eu estarei com Ele durante toda a eternidade. Se amanhã eu não acordar, eu sei que um dia eu vou poder ver minha família novamente. Eu sei que se eu não acordar, tudo ficará bem, porque a ressurreição me garante isto. Como é que você tem caminhado com Jesus? Como Judas ou como Pedro? A gente vai encerrar com esse momento. A gente vai encerrar te dando oportunidade. Talvez hoje à noite de estado aqui na presença de Deus e na presença dos irmãos, dessa galera que se reúne aqui no sábado à noite, você poder confessar que Cristo, a partir de hoje, sexta-feira, será o teu Senhor e o teu Salvador. Que hoje você já não participa mais daquilo que o mundo tem oferecido, porque você já provou e sabe que nada te levaria a um relacionamento íntimo com Deus. Talvez você esteja procurando paz, e paz verdadeira só em Jesus. Talvez você esteja procurando segurança, e segurança verdadeira só em Jesus. Talvez você esteja procurando restauração, e restauração verdadeira só em Jesus. Talvez você esteja procurando companheirismo verdadeiro só em Jesus. Talvez você esteja procurando amor, e amor verdadeiro só em Jesus. Deus amou. Judas não amou de volta, Pedro amou de volta, e por isso que o perdão estava sobre a vida dele, e por isso que a paz estava sobre a vida dele, e por isso que um novo começo foi dado a Pedro, e ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Você quer ser uma mulher segundo o coração de Deus? A gente vai orar agora. Eu queria pedir para que você, sentado assim mesmo como você está, as luzes elas vão se apagar. Eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Você pudesse agora tirar a tua mente de qualquer situação que não reflete aquilo que a gente está falando aqui agora. Dá uma oportunidade a Deus na tua vida. Cara, não custa nada. Dá uma oportunidade a Deus na tua vida. Talvez você esteja aqui hoje e você disse: André, eu já dei essa oportunidade a Deus, mas talvez hoje você precisa renovar esse compromisso com o Senhor e dizer: não quero andar como Judas andou, eu quero andar como Pedro andou. Se você tem o desejo de hoje à noite receber a Jesus como Salvador pessoal da tua vida, se você hoje à noite tem o desejo de dizer: não mais o mundo, mas eu quero provar desse Jesus, este que ressurgiu dentre os mortos, eu queria orar por você. Você que veio, você que está aqui com a gente, convidado, é uma honra ter você aqui. Honra maior é poder compartilhar o amor de Jesus contigo. Se hoje à noite você quer dizer assim: André, ora por mim, eu quero esse Jesus, eu quero provar dele, eu quero experimentar dele. Você podia fazer um gesto, só levantando e baixando de tuas mãos e dizendo: André, ora por mim, cara, eu quero aceitar esse Jesus. Amém, minha querida, Deus te abençoe. Mais alguém gostaria de dizer: André, ora por mim, cara, eu quero experimentar esse Jesus, eu quero ver qual é
Qual é esse negócio de relacionamento com Jesus? Eu quero poder experimentar essa restauração, essa esperança, essa paz, esse amor. Mas alguém, eu quero te dar essa oportunidade, meu querido, minha querida. Hoje, diz sim para Jesus. E experimenta uma nova etapa, uma nova fase na tua vida. Provando Jesus. É o que a maioria desses jovens estão fazendo aqui hoje. Provando Jesus. Alguém mais gostaria de dizer: André, ora por mim, cara, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero provar Jesus. Só levantar, levanta uma de tuas mãos e baixa bem rapidinho, só para orar por você. Eu quero orar por ti. Eu quero falar para você agora que já conhece Jesus, você que já tem caminhado com Jesus, você já tem sido parceiro dele aí por algum tempo, tem essa fé nele, mas talvez por alguma situação da vida, um descuido, a abertura para que o inimigo agisse, ele te escravizou. E você tem vivido um evangelho fraco, vazio, superficial. Talvez você não tenha amado a Jesus como você precisaria amar a Jesus. E hoje, refletindo sobre a ressurreição dele, você quer sim amar a Jesus ainda mais. E se esse é o desejo do teu coração, eu quero orar por você também. Você que já é do Job, você que já é crente, você que já é dessa igreja, talvez de uma outra igreja que professa Jesus como Salvador, mas está fraco e hoje você quer renovar o teu compromisso com o Senhor. Eu quero orar por você. Você faz um gesto também, dizendo: André, ora por mim. Amém, meu querido, Deus te abençoe. Amém, Deus te abençoe. Pode baixar. Amém, Deus te abençoe, pode baixar. Amém, meu querido, pode baixar. É uma decisão entre você e Deus, de dizer assim: hoje, Senhor, eu quero te amar ainda mais. Eu quero te amar de volta, Senhor, porque o teu amor, ele me constrange a te amar. Mas alguém gostaria de dizer: André, ora por mim. Ora por mim.